que a gente ia enfrentar um caminho que a gente não sabia como é que ia ser esse caminho. Se ele ia ser de pedra, de areia, de caco de vidro e tal, mas que a gente ia enfrentar esse caminho e a gente ia ter que passar por ele. Ia ter que passar por ele. Quando descobriram, eu já estava na cadeira de roda. Então foi bem, assim, chocante para todo mundo, né? Porque até então eu tinha uma saúde muito boa. Nunca reclamei de dor, nem ao médico eu ia muito, né? Fazia 2 meses que a gente tinha perdido uma prima nossa de câncer também. Então, na primeira coisa que veio na minha cabeça foi a morte dela, né? Então foi bem difícil, assim. Durante a conversa com o Dr. Gustavo, a Jéssica chegou a desmaiar 2 vezes. Foi um baque muito grande, muito grande. Sempre vinha na cabeça aquela perda. O meu diagnóstico foi de leucemia, linfóide aguda. Eu tava passando mal, né, muito pálida, com fraqueza e tudo mais. E o meu tio resolveu levar eu no hospital. E daí o médico pediu um exame de sangue, de urina. Daí o médico pegou e pediu para fazer o exame de sangue de novo. Então eu acho que naquela hora ali o médico já percebeu, olha, alguma coisa deu estranho. Na época eu estava no meu primeiro ano da faculdade, estava trabalhando, fazendo estágio. Eu me lembro que eu comecei a me sentir muito cansada, muito abatida, mas eu pensava, nossa, eu tô ficando assim porque eu tô com uma rotina muito louca, né? E eu era muito ingênua na época. Eu nunca imaginei que eu poderia ficar doente, ter leucemia. Eu nunca imaginei que isso poderia ter acontecido comigo. Eu descobri assim, eu jogava handball, aí eu tava jogando handball e eu caí num campeonato do SESI, que eu estudava no SESI, eu caí, quando eu senti muita dor. E nisso, eu comecei a reclamar muito pro meu pai, a gente começou em médico, a gente foi em 5 médicos, fez raio-x e nada apareceu, o tumor. E aí, quando eu fui levar o meu irmão no médico, o médico do meu irmão se incomodou com a minha dor. A leucemia surge dentro da medula óssea que fica dentro dos ossos longos. Então, o acometimento da leucemia pode dar dor óssea também. Então, foi em 2019. Ele até então era uma criança normal, atividade de criança normal, passava em pediatra, acompanhamento tudo certinho, mas a gente teve essa manifestação que foi o xixi dele. De um dia para o outro ele parou de fazer xixi. Ele tinha 2 anos e 8 meses, então ele era pequenininho, não sabia dizer para nós o que estava doendo. Ele falava que estava doendo na barriga dele. A partir do momento que começaram a aparecer essas manchas roxas, eu já fiquei assustada e eu fui no médico na terça-feira. E na sexta-feira de manhã, eu estava trabalhando e eu comecei a sentir um gosto muito estranho na boca. Eu fui no banheiro para ver o que era e minha boca estava sangrando. E eu fiquei muito assustada. Saí na sexta-feira, fui direto pro hospital, fiquei lá o dia inteiro tomando soro, tomando remédio para anemia. Eu lembro que naquela sexta-feira, à noite, eu tava com aquela colinha, sabe, que coloca depois que você toma soro, eu tava aqui no braço. Eu tinha voltado embora, era umas 5 horas da tarde em casa, era quase meia-noite. Eu tirei a bolinha, começou a sangrar no meu braço, assim, ó. Porque o meu sangue já estava todo alterado. O que eu espero de uma criança com leucemia? Uma criança que se apresente com uma palidez progressiva, com manchas roxas pelo corpo. A presença também de sangramentos persistentes, como sangramentos gengivais, nasais. Eu tinha 15 anos e eu tava do lado de fora, né? Eu ouvi o médico falando tudo pro meu tio. Eu falei, não é isso. Daí eu já perdi a veia, já inchou, veio a enfermeira, eles já pediram para mim sentar, colocar máscara de oxigênio,
Eu comecei a chorar desesperadamente, minha tia e meu tio tentando me acalmar. E eu só pensava que eu já ia, né? Eu já pensava no pior. Então esse paciente chega pela gente já com uma suspeita, claro que ela olha para o nome do hospital oncológico, grupo de tratamento do câncer infantil, ela não é boba, ela acaba suspeitando, né? Então, quando a gente pega um paciente para tratar, a gente tem que saber que estágio isso está. Então, isso se chama estadiamento. Fazemos diversos exames, habitualmente de imagem, para poder descobrir. Esse é um tumor avançado, esse é um tumor disseminado, e aí a estratégia de tratamento se baseia no grau de acometimento que esse tipo de câncer tem. Ele foi o primeiro médico que pediu a ressonância. E quando eu fui levar a ressonância para ele era um médico que era especialista só no membros de braço. Aí ele falou, viu, o que eu tô vendo é uma coisa muito grave. Ela tá com um tumor de tamanho de uma laranja, já quebrou a vértebra da coluna dela, já desgastou os ossos da cervical. A gente precisa fazer uma cirurgia era para ser para ontem, porque senão ela vai não mexer mais nada do corpo. Então, quem dá essa notícia é um oncologista pediátrico, a partir de uma série de exames, uma discussão prévia do caso, né? E, na sequência, a gente tenta saber um pouco o que entenderam dessa comunicação. Mais importante do que o ato de comunicar em si é poder acompanhar um pouco o que foi entendido. E foi depois de fazer uma tomografia que uma médica plantonista lá, pediatra, falou pra gente que tratava-se de um tumor. E já estava com 7 centímetros e muito provavelmente era na próstata, né? Então daí a gente fez biópsia, tudo naquela mesma noite. Daí, né, foi dia 10 de setembro de 2019, a gente recebeu o diagnóstico. Primeiro que eu não conhecia nenhuma criança que tivesse tido câncer. Eu sabia do Hospital Gepasse, mas assim, era distante pra mim. Eu nunca imaginei que eu ia entrar no Hospital Gepasse um dia. Eu falei, meu Deus, mas uma criança com câncer, e agora, né, quimioterapia, vinha essas palavras na cabeça, sim, e o médico falando que químio, rádio, cirurgia, eu falava, gente, não é possível, ele só tinha 2 anos e 8 meses. O chão abriu na hora, foi, assim, muito difícil mesmo. Até a gente assimilar, não foi de uma hora para outra, assim. Foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia olhar uma foto de uma criança carequinha, né, quando você está olhando o Instagram, alguma coisa, sabe, você passar rápido assim, que era doía, né? De ver uma criança que você não sabe quem é, qual é a história. Eu sinceramente, eu era fraco, eu não conseguia olhar aquilo. E de repente você ter que encarar isso aí dentro da tua casa. Então o médico do PA falou assim, olha, então estou fazendo esse encaminhamento, ela vai ser internada no Hospital Samaritano porque os exames estão muito alterados e a gente precisa investigar melhor. E no domingo de manhã eu fiz o último exame, que era o exame final para comprovar se era ou não leucemia. E acho que passou 1 ou 2 horas, chegou uma médica e ela falou assim, olha, Beatriz, eu tenho que te contar, você está com leucemia e a gente está te transferindo para o Gepasse agora. Eu fiquei anestesiada, eu não sabia o que sentir. Foi chocante, meu pai se emocionou muito, mexeu muito com o emocional do meu pai. Como a minha mãe trabalhava no hospital, então ela lidou com isso com mais firmeza. Então isso que foi a base, ela sustentou. A princípio conversou bastante comigo, falou que é uma doença, tinha tratamento, então era para mim ficar calma, que ela ia ver lá no hospital como ia funcionar o tratamento e tudo mais. Mas foi bem chocante assim para mim. A gente acabou até indo para um médico em São Paulo, um oncologista também, que tem um hospital do câncer lá infantil. E o próprio médico, é o Dr. Vicente, o nome dele, Vicente Odoni. A gente queria ter uma segunda, sabe? Alguém falando pra gente, ai, realmente é isso, porque a gente estava meio perdido. E ele falou pra gente, então vão no Gepasse, vocês vão ter todo o atendimento, um hospital excelente. Então a gente acabou optando por fazer esse tratamento aqui no Gepasse, né? O Gepasse é importantíssimo, porque ele atende Sorocaba e 47 cidades da região. O Gepasse surgiu de uma intenção muito bonita de uma senhora aqui de Sorocaba, que estava passando no momento pela dificuldade
de cuidar de um filho que estava com leucemia, um bebê. O nome dela é Elizabeth Nonato. E ela se condoeu muito da situação de outras mães que não tinham as mesmas condições que ela e que precisavam de muita ajuda. Aí ela reuniu um grupo de amigas e começaram a fazer arrecadações para que pudessem ajudar essas outras mães. Depois de 10 anos, foi inaugurado esse hospital. Então, a princípio, era só uma casa alugada, que elas estavam ali, e depois começaram, então, a construção do hospital. Em 1992, o hospital foi inaugurado, começou a funcionar em 1993, e está até hoje. O paciente chega, a maioria das vezes, encaminhado por meio de contato telefônico ou por meio da central de regulação, que é o CROSS. Aí os pacientes são aceitos, pacientes que já têm diagnóstico e a maioria deles que ainda não tem diagnóstico, apenas uma suspeita clínica de câncer. Eu cheguei no GEPASS, eu já achei aquele hospital diferenciado, né? Desde a moça da recepção até o médico, já achei diferenciado o tratamento. Eu fiz uma cirurgia de 12 horas, que eu fiquei sabendo depois que era uma cirurgia de risco, eu poderia não ter voltado, né? Aí eu voltei sem o movimento das pernas, eu não mexia mais a perna. E o médico falou, eu não ia mais andar, eu ia só mexer os braços. Aí eu fiquei encamada uns 5 meses, morando no hospital, passei Natal, Ano Novo no hospital. O médico meu falou, viu, eu dou a sugestão de você ir pro GEPASS, porque lá eles são especialistas nisso, eles vão cuidar de você. E lá eles tiveram cuidado, assim, tudo. Desde o emocional, eu estudei no GEPASS. Eu fiz meu ensino médio no GEPASS, eu tive professores, eu tive fisioterapia, eu tive dentista, todos os apoios possíveis eu tive no GEPASS. Chegando no GEPASS, foi feito um exame chamado mielograma. O Dr. Gustavo chegou no quarto e falou assim, olha, a sua filha tem leucemia mieloide aguda, é muito grave, serão 5 ciclos de quimioterapia. Porque quando nós recebemos uma criança para cá, aqui, mesmo que não esteja um diagnóstico muito bom, que já esteja avançado na doença, nós nunca pensamos que vamos perder essa criança. Nós sempre recebemos para a vida. O tratamento é longo, habitualmente esses pacientes vão ficar tratando mais de 1 ano aqui, com retornos muito frequentes. Então, o GEPASS busca dar um tratamento humanizado, e a humanização está no tratamento, está na maneira como as pessoas tratam esses pacientes, nos ambientes onde eles ficam. Então, meu tratamento durou 2 anos, porque eu tinha algumas intercorrências, né? E toda vez que tem alguma intercorrência, eles param o ciclo da químio. A cura é o nosso maior propósito, mas às vezes ela não é alcançada. O que é alcançado é vida com dignidade, seja a vida de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, de 2 anos. E a gente ia enfrentar um caminho que a gente não sabia como é que ia ser esse caminho, se ele ia ser de pedra, de areia, de caco de vidro e tal, mas que a gente ia enfrentar esse caminho e a gente ia ter que passar por ele. Ia ter que passar por Então ele. a gente ia ter que achar um jeito de ser menos doloroso. Nosso lema, assim, do princípio foi esse. Vamos viver um dia de cada vez. Não vamos pensar como vai ser daqui 1 semana. Acordamos hoje, vamos vencer o dia de hoje. Terminar o dia de hoje, ó, menos 1. Conseguimos. E assim foi todos os dias. Aí a gente fez as químios. No meio das quimioterapias, das sessões, foram 10 meses de tratamento o total. Para uma criança, é muito estranho assim, ter a sua vida interrompida para um tratamento que põe ela dentro de um hospital, que prescreve uma série de procedimentos. Né? Assim, então, do lado da criança, é importante tentar humanizar esse tratamento, para que isso não seja vivido de uma maneira tão invasiva e tão angustiada. A dor é inevitável, mas o sofrimento a gente consegue eliminar uma vez que a gente dá acolhimento para as famílias, acolhimento para a criança. E eu não queria entrar no hospital. Aí chegou todo um pessoal, os médicos tinham uma maneira de conversar diferente. Aí chegou uma psicóloga, começou a conversar comigo e eles respeitavam todo o processo. Daí, com o tempo, eles iam conversando comigo e eu peguei uma amizade, eles me acolheram bem e eu consegui participar de todo o processo do Espaço Família. Eles me acolheram e eu fazia atividade lá.
tem detalhes que os pacientes trazem para o cuidado e que ajudam a ter uma comunidade aí que a gente puder escutá-los. Então, a psicologia, ela aposta que tem um saber do lado do paciente, que a gente não sabe a priori, e que faz diferença se for incluído no cuidado desse paciente. Então, de uma maneira em geral, nós tentamos dar um conforto para esses pacientes, estarem aqui conosco e sendo tratados. Esse é o objetivo. A gente fala, olha, é um câncer, é um tumor, mas tem tratamento sempre mostrando o outro lado, né? O lado da esperança, porque se você não tiver esperança, você nem acorda de manhã. Então, o que pode se fazer de pior com uma pessoa é tirar a esperança dela. A fé é fundamental para que a pessoa viva, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. Eu sempre fui muito otimista, sempre tive muita fé. Os amigos e a família foram a minha salvação. Minha sobrinha, ela tinha 3 meses e eu digo que eu lutei para poder ter mais tempo com ela, sabe? Foi por isso mesmo que eu lutei. E foi essencial o apoio deles, porque se eu tô aqui, é pela oração e pela fé da minha família e dos meus amigos. Essa corrente de amizade, de oração, de família, de carinho. Isso é um remédio muito mais forte de qualquer quimioterapia, qualquer coisa que a ciência pode nos dar, sabe? Foi um momento assim que eu pensei em desistir, pensei várias vezes. E eu tava internada fazendo químio e eu escutei minha mãe orando. A partir do momento que eu escutei minha mãe orando, acertei um flashzinho na minha cabeça, né? Ai, poxa, né? Vou tentar me curar, né? E às vezes a família é um amigo que se dispôs a estar aqui, a partilhar desse momento difícil. É surpreendente ver a solidariedade das pessoas, assim, que às vezes estão no entorno daquela criança, dos pais daquela criança. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. A gente tentou achar forças na nossa fé, né? Que a gente conseguisse viver um dia de cada vez, tirando aquele peso, né? Sem ter aquele fardo. Eu sempre tive uma fé muito forte. Muito forte. Então, pra mim, assim, aquilo ia passar. Tanto que eu nunca sofri. O pessoal até do GEPASSE fala, nossa, a Lona é muito forte. A gente não vê ela chorando, não vê ela pedindo psicólogo. É porque eu acho que, assim, eu tinha muita fé que aquilo ia passar. A esperança naquele momento era a minha fé, era vencer e ver meus pais felizes. Durante o tratamento foi muito importante pra gente, porque tinha dia que a gente estava muito triste, estava difícil sair da cama, estava difícil de enfrentar, e as pessoas vinham com essas palavras, com as orações, e assim dava muita força pra gente. Fez muita diferença. Então o GEPASSE, assim, não é só um hospital, sabe? É além, ele tem um cuidado com você. Esse ano fez 10 anos e eu tô curada, né? Finalmente posso falar, eu tô curada. E eles nunca largaram a minha mão, entendeu? Nunca. E depois dos 5 ciclos de quimioterapia, acabou o tratamento, voltei à vida normal, voltei para a faculdade, voltei para o meu estágio no Colégio Irapuru, continuei fazendo meus trabalhos. Durante essa cirurgia foi feita assim, muita oração, um monte de coisa. A médica saiu da cirurgia 7 horas depois e nos deu a notícia, assim, maravilhosa. A notícia mais feliz da nossa vida, que a gente fala que esse foi o dia mais feliz da nossa vida. Teve a cura dele também, né, que foi para nós também um dia, assim, muito feliz. A gente faz exames a cada 4 meses, repete todos os exames de imagem dele. E graças a Deus, todos até o momento perfeitos, e se Deus quiser vai continuar assim. E é tratamento com o oncologista, né, e com o pediatra dele. E vida normal, a partir do momento que ele bateu o sino lá, o Dr. Gustavo já liberou a gente, Gabriel já pode ir pra escola, já podia nadar, já podia ser feliz, igual uma criança. Tomar o Yakult que ele adora. Tomar o Yakult que ele adorava. A minha mãe cobra tanto. Vida normal. Ninguém tava com vontade de fazer esse Natal, e a gente sempre fez o Natal unido. E aí a minha família pegou e falou assim, não, a gente vai fazer esse Natal. E eles fizeram um cartaz, assim, e mandaram pra mim um vídeo, onde eles mudaram o amigo secreto pra presentear a mim. Aí todo mundo mandou presente pra mim, não virou mais amigo secreto, virou intenção a mim. E eles fizeram uma corrente de oração, fizeram oração e mandaram esse vídeo pra mim não ficar sozinha no Natal, que eu tava no hospital.
E foi muito lindo. Esse simbolismo aí do sino é exatamente isso. É que você terminou o tratamento. Então, pra gente nesse dia, parece que tirou um fardo da nossa costa. Ver ele batendo ali foi muito especial. Toda vez que a gente olha assim, o vídeo dele batendo no sino. E é muito legal que a cada momento que a gente viu isso lá também, durante o tratamento, né? Que você ouvia o sino, todo mundo vai para a janela para olhar lá embaixo. Ai, que legal! Tem mais um, né? Paciente recebendo o diagnóstico da cura. Então você vê você batendo o sino assim, as pessoas saindo nas janelas lá em cima, os enfermeiros e tal. Foi muito legal. Todo mundo vibrando, porque aplaudindo. É lá embaixo, assim, o sino, e daí tem os 3 andares do hospital, assim, né? Então no dia que ele bateu mesmo, foi muito legal. Ele batendo, as enfermeiras lá na janela, Gabi, batiam palma pra ele, parabéns! E o pessoal gritando da janela, é super legal. Foi a primeira paciente a tocar o sino do GEPAS. Apareceu uma vaga, né? Foi uma vaga rápida, né? E eu tava lá. Daí um belo dia eles estouraram o sino lá e falaram assim: mas quem vai tocar o sino? Daí a Evelyn falou: tem que ser a Débora, né? Ela tá aqui trabalhando com a gente, enfrentou tudo. Daí eu fiquei meio assim, eu não tava esperando. Daí foi uma felicidade, né? Tocar o sino, gratificante. E é muito legal. As perdas são grandes também. A gente sempre vai lembrar de todos, daqueles que nós perdemos também. Eu falo para os pacientes, faça valer a pena aquilo que a sua família se dedicou para você, faça valer a pena seu sofrimento, faça valer a pena todo o investimento que a sociedade fez em você para que você se curasse e pudesse ser uma pessoa útil para a sociedade. É isso que a gente quer, que eles sejam boas pessoas. Hoje eu faço técnico de enfermagem porque eu quero cuidar das pessoas, eu quero cuidar como eu fui cuidada, eu quero dar amor como eu recebi o amor. Hoje eu penso totalmente de outra forma, eu estou dentro da empresa, o meu olhar é muito mais emoção do que ir pela razão, assim, às vezes o cuidado que eu tenho com as pessoas na empresa é diferente, o cuidado que eu tenho com a minha família é um cuidado mais de coração, assim, é toda uma visão mais coração hoje. Por mais difícil que seja o diagnóstico, que acreditem nos profissionais do GEPAS, se apeguem muito a Deus, né? E que elas vão conseguir vencer assim como a gente venceu. Não vai ser fácil, né? Mas vivendo um dia de cada vez. Todas as coisas cooperam para o bem. E tudo passa. Inclusive eu tenho uma tatuagem aqui escrito "Passou", que eu fiz, porque quando eu fazia o tratamento, eu recebia toda a medicação pelo meu Portocat. E quando eu tirei, ficou a cicatriz aqui. E eu fiz a tatuagem escrito "Passou", porque tudo passa. Que se você tem um propósito, você tem Deus na sua vida, você consegue alcançar. E então, foi isso. Foi uma resiliência, né? Tudo passa. Tanto as fases boas quanto as ruins, tudo passa, tudo vira aprendizado. E é gratidão porque eu vivi coisas assim que mexeram muito com o meu emocional e eu vi quantas pessoas, quando elas rezam, quando ela torce pela gente, quanta força isso dá, né? Quanta gente se sente forte, quanta gente tem vontade de vencer pra deixar aquelas pessoas felizes, né? Então é isso, é gratidão mesmo por ter vivido tudo isso, né? Hoje, a palavra de hoje, né? Gratidão. Então, eu fico entre gratidão e fé. Então, se ela falou gratidão, eu falo fé. E eu falo amor. Muito bem, filho. Eu não falo nada, porque eu Você não fala nada por quê? Porque ele estava internado. Porque eu estava internado, então eu não falo nada.